Boa noite. Boa noite ao pessoal que nos acompanha pelo Facebook e pelo YouTube. A gente está dando início à nossa atividade da noite de hoje. Lembrando que, mesmo com as festividades agora de final de ano, no período de férias, as nossas atividades aqui na Casa Espírita, elas são contínuas. A gente não para, a gente não fecha durante esse período. Então, tanto a doutrina e passe quanto os estudos, eles ocorrerão normalmente. Para aquelas pessoas que vêm aqui pela primeira vez na noite de hoje, a gente sempre aborda nessa atividade um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que nada mais é do que os ensinamentos de Jesus explicados à luz da doutrina espírita, colocando para nós as causas das nossas aflições, das nossas dificuldades, e também, através da exposição, nos propondo esclarecimentos para que nós conseguimos ter as soluções desses problemas. Nessa atividade, a gente orienta para aqueles que estão presentes, que procurem já desde esse momento um estado de maior serenidade, e para o pessoal de casa que possa estar separando uma jarra com água, a fim de que ela seja fluidificada para auxiliar aqueles que se encontram em maior dificuldade e que não podem estar aqui conosco para receber o passe. Então, na noite de hoje, o Jason vai colocar para nós o terceiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, onde diz: há muitas moradas na casa de meu Pai. Então, para que a gente possa já se voltar para essa palestra, eu convido todos vocês a fazermos uma oração. Senhor, Tu que conheces todas as nossas dificuldades e que sabes de tudo aquilo que necessitamos para o nosso aprendizado, que cada um de nós nessa noite, encarnado e desencarnado, possa abrir não só os olhos, mas o coração para reflexão, a fim de encontrar os motivos necessários para a sua transformação, e que tu, vendo o esforço e o merecimento de cada um, possa nos auxiliarmos para que consigamos ter maior serenidade, maior discernimento, a fim de contribuir não só conosco mesmos, mas também com aqueles que nos rodeiam. Que na noite de hoje a gente possa, mais uma vez, não só escutar, mas que esses ensinamentos toquem nosso coração, a fim de que a gente consiga, então, nos modificarmos e sermos pessoas melhores. Que assim seja, com a palavra do Geiso. Boa noite. Então, a gente tem estudado, aqueles que estudam a doutrina espírita, como é que a vida funciona. Essa é uma pergunta filosófica, né? Ela foi proposta muitas vezes ao longo da história da humanidade por muitas pessoas que queriam entender, até que a gente chegou num grau de maturidade evolutiva que Jesus, que é o governador do nosso planeta, que é um espírito já puro, que passou por todas as etapas evolutivas que nós também estamos passando e ainda passaremos, chegou a essa condição, então, de uma capacidade plena de visão e compreensão da vida e recebeu como incumbência governar o planeta Terra. Isso muito antes do planeta Terra existir. Ele veio já com uma equipe de espíritos subordinados a ele na hierarquia evolutiva para estruturar o planeta, quando ele era ainda uma bola de massa incandescente, para formar um planeta no qual alguns bilhões de espíritos pudessem encontrar morada e
um lugar onde realizar as suas experiências, onde exercitar e desenvolver o seu livre-arbítrio, a sua inteligência, as suas emoções, para atingirem, da mesma maneira que ele atingiu, a paz, a plenitude. Todos nós guardamos dentro de nós esse impulso de querermos paz, de querermos a plenitude, de nos sentirmos completos, de não termos medos, de vencermos todas as dificuldades. A gente não sabe muito bem como realizar isso, como atingir isso, como construir isso em nós. Mas, ao longo da trajetória, ao longo da vida e das vidas sucessivas, que é o capítulo que nós vamos falar na semana que vem, a gente vai desenvolvendo mais e mais capacidade intelectual, mais e mais capacidade emocional. E isso vai nos levando à frente. Nós somos os mesmos espíritos que reencarnamos há muitos séculos, há eras, desde a época do início, onde o primitivismo e os impulsos instintivos dominavam, e chegamos aqui, onde nós nos encontramos hoje, encarnados, alguns desencarnados, outros, mas ainda todos adequados a essa etapa evolutiva. Nós estamos ainda mais próximos do início do processo, do início da jornada, do que do fim dela, do que do objetivo dela. E isso é muito fácil de ver pelo que a gente pôde falar um pouco na semana passada, no capítulo 2, que dizia uma afirmação de Jesus: meu reino não é desse mundo. Demonstrando que aquelas coisas que ele encarnou há 2000 anos atrás para demonstrar, para ensinar, para que aquilo fizesse sentido para nós, não apenas como um ritual, como algo que a gente segue cegamente, para que aquilo realmente nos tocasse. E a gente olhando para a humanidade, para dentro de nós mesmos, os impulsos, as tendências, as nossas vontades, coisas que se passam dentro de nós e que a gente não costuma até falar para os outros, a gente esconde, tenta mascarar, mas que estão lá, demonstram que realmente o reino dele, no sentido da compatibilidade com os seus valores, daquilo que ele ensinou, ainda não estão estabelecidos. Nós ainda estamos em processo para isso. E para que esse processo se dê, a gente continua realizando experiências, com erros e acertos, num processo de ação e reação. É fato também que a gente tende a procurar, dentro desse processo evolutivo, a solução por duas maneiras. Ou a gente tem interesse em entender como é que é a vida e se pergunta e quer entender de onde a gente veio, para onde a gente vai, qual é o objetivo disso, por que eu nasci com as características que eu nasci, com a família, as condições sociais, o país, tudo, as condições físicas. E aí, numa interrogação profunda, numa busca por resposta, eu saio a procurar. Ou eu acabo sendo trazido pela vida através de problemas, dores, dificuldades. No estágio que nós nos encontramos agora, da humanidade, a gente, como eu disse, já tendo reencarnado várias vezes, eu tenho para dizer para vocês, conforme os ensinamentos dos espíritos superiores, é que nós somos os teimosos, nós somos os insistentes. Aqui, no planeta Terra especificamente, se agrupam espíritos que têm essa característica. Nós somos teimosos.
a gente tem uma maneira de ver a vida, a gente tem a busca pela satisfação do próprio eu, o atendimento aos desejos, a gente tem uma série de sonhos, normalmente materiais, a serem realizados. A gente tende ainda a colocar dentro de uma relação primitivista o nosso eu em primeiro lugar, o atendimento ao eu e aos nossos. E isso traz uma série de consequências. E daí vem a ação e reação. Essas consequências, elas, como a ação é desequilibrada ainda, a base é desequilibrada, ela produz uma consequência desequilibrada. Em termos mais simples, foi o que Jesus ensinou quando ele disse que uma árvore boa não dá maus frutos e uma árvore má não dá bons frutos. Se a gente planta uma erva daninha, não tem como colher figo. Se a gente planta figo, não tem como colher uma erva daninha. Então, esse estágio no qual nós nos colocamos, ele é caracterizado pelo sofrimento ainda. E esse sofrimento nós vemos ele em nós, na relação, na sociedade. Se a gente para pensar objetivamente em tudo, nos níveis de corrupção, de exploração do ser humano pelo outro ser humano, os níveis de viciação, os níveis de estímulo às sensações físicas, as pessoas somos estimulados a abafar problemas, a não pensar emocionalmente nas causas, nos objetivos das coisas e tapar tudo, compensar tudo com algumas emoções sensoriais, com algumas satisfações, com algumas compensações de todo tipo, de compra, de viagem, de prazer pelo sexo, de alienação dos sentidos pelo uso de drogas e de álcool e de todas essas coisas. E isso nos embota. A gente acaba indo, continua caminhando meio no automatismo, todo mundo vive assim. Isso se estabeleceu dentro da sociedade, porque não teria outra maneira, né? Encarnando um monte de gente que tem essa tendência e mantém essa tendência, e a vida traz experiências e tenta nos chamar a atenção, causando, através das próprias consequências dos problemas, e a gente insiste naquele caminho, e tenta burlar e faz mais um pouco, e aí a gente morre e renasce e insiste naquilo. Isso se estabelece dentro da sociedade. Tem diferenças culturais de país para país, mas a base ainda é essa, extremamente primitiva. A questão que se apresenta num momento de tamanha dificuldade, seja ela uma dificuldade individual, que talvez tenha trazido vocês até aqui, seja ela na coletividade, na sociedade, para a gente entender o mundo da maneira que está e por que está e para onde ele vai, a questão que se apresenta é como a gente sai disso. Até hoje, infelizmente, também, dentro de toda essa conturbação, dentro desse primitivismo que nos estimulou a buscar sempre os caminhos mais fáceis, a gente tentou fazer isso com a própria vida, com as experiências da vida. O próprio processo religioso, que teria o objetivo de nos despertar essa emoção, esse sentimento dessa busca para se integrar com a vida, com as leis que regem a vida, as leis que foram criadas por o Criador, por Deus. E entender tudo isso, isso fizesse sentido para a gente, que seria o desenvolvimento da fé, e a gente entendesse como é que as coisas funcionam, e pudesse então viver cada circunstância boa ou ruim, mesmo aquelas desagradáveis, e atravessar elas e tirar delas lições e
coisas que nos enriquecessem a vida, certos de que tudo passaria e que mais à frente coisas melhores viriam. Até isso foi deturpado. E se fez da religião um processo em que a gente segue rituais, em que a gente estabeleceu como se Deus fosse um comerciante, que se nós fizéssemos determinadas coisas, agradássemos o que a gente julgaria ser um agrado a Ele, Ele fosse nos retribuir, fosse nos dar determinadas coisas de presente, como se Ele fosse um chantagista que dissesse, não, então, se tu acredita em mim, eu vou te dar tal coisa de presente, materialmente. E se Ele não acredita, então tu não acredita em mim, então eu vou te punir. Foi isso que nos ensinaram. E isso está dentro da gente. Hoje a gente pode até não ter religião, mas isso foi dominante dentro da história da humanidade e nós já tivemos encarnados muitas outras vezes. E isso fica na profundidade do nosso ser, embora a gente não lembre, não tenha um acesso direto a tudo isso, por causa que o cérebro é um novo corpo, a gente não tem a memória consciente do presente, essas informações. Mas elas fazem parte da nossa maneira de ser e de se relacionar com tudo. Então, quando a gente se encontra empepinado com problemas, encontrando as consequências dos nossos atos, ou simplesmente encontrando os desafios que fazem parte da vida, no objetivo de desenvolver as nossas capacidades, as nossas potencialidades, a gente acaba se distanciando por encontrar o problema. Em vez de ir na direção da vida, a gente vai na direção de termos, mais uma vez, os nossos pedidos, as nossas ilusões atendidas. E aí procuramos a religião para isso. Em vez de procurar respostas, em vez de procurar forças, em vez de procurar motivos de resignação e de compreensão, a gente busca trocas. E isso não nos aproxima de Deus, isso nos afasta. O que os espíritos superiores propõem através da doutrina espírita, eles que já também passaram por isso, já estão mais à frente dentro desse processo evolutivo, é que seria necessário, é necessário, se faz necessário, que a nossa perspectiva em relação à vida mude. A gente precisa começar a encarar as circunstâncias de outra maneira. Por quê? Enquanto nós permanecermos valorizando as mesmas coisas, priorizando as mesmas coisas e agindo por consequência do mesmo jeito, a gente vai continuar tendo as mesmas consequências. É absolutamente impossível a gente se manter fazendo uma mesma coisa do mesmo jeito e querer um resultado diferente. É impossível. Então, toda a estrutura da doutrina espírita, que reúne justamente as explicações desses espíritos que compreendem melhor o processo por já estarem mais à frente nele, orientados por Jesus, que é um espírito que já passou por todo o processo, visa justamente que nós mudemos a nossa maneira de se relacionar com a vida e com as coisas. Se nós continuamos procurando a religião a fim de estabelecermos trocas, o resultado vai continuar sendo o mesmo. Quantas pessoas são frustradas por causa disso? Quantos desencarnados aqui conosco viveram uma vida religiosa, cumprindo um ritual, achando que por causa disso receberiam o céu, ou pelo menos um lugar melhor do que aquele em que se encontram, e ao morrerem, por terem mantido valores internos na profundidade do coração distantes dos que Jesus ensinou, hoje se encontram em sofrimento e dificuldade como se encontram. Nós mesmos.
Quantas vezes nós nos consideramos bons? Quantas vezes nós nos consideramos equilibrados? Porque é um problema de referencial. A gente acaba pegando um referencial que nos convenha. Então eu não mato, eu não roubo, eu não vivo a minha vida, não incomodo ninguém. Então eu sou bom. Mesmo entre os ditos maus, existem comparações desse tipo. Em algum momento Jesus ensinou isso também. Ele disse: se vocês não fizerem mais do que aqueles que vocês consideram maus, desequilibrados, que na sociedade da época eram os fariseus, vocês não têm nada melhor do que eles. É preciso fazer mais. É preciso buscar mais. É preciso mudar o referencial. E aí ele deu um referencial. Ele deu o referencial. Qual foi o referencial que ele deu? E isso está num outro capítulo que a gente vai estudar mais lá para frente, que diz assim: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. E aí o que a gente fez dentro desse processo religioso? Criou distâncias, mais uma vez, e endeusamentos. Não, isso não tem como. Jesus, que já é Jesus, está falando que eu tenho que me esforçar a ponto de chegar, de ter como referencial o próprio Deus, isso não é para mim. Mesmo as ações de Jesus foram feitas assim, né? Tipo, não, isso é para Jesus. Não vem pedir para mim fazer isso, porque isso não é para mim, isso é para Jesus. Dentro dos círculos religiosos, isso se forma. Na doutrina espírita, isso foi feito com o Chico Xavier. Em vez de tomar como exemplo, não, isso é para o Chico Xavier, porque afinal de contas ele é o Chico Xavier. No budismo, o Buda. No catolicismo, todos os santos. E assim a gente criou e cria distanciamentos, afastando eles da nossa possibilidade. Sendo que, e isso é mais interessante, esses espíritos nobres, que trabalharam em diversas religiões, mas sempre com o objetivo de desenvolver esses valores nobres que Jesus ensinou, porque a base é sempre a mesma, a bondade, o amor ao próximo, o amor a Deus. Eles mesmos, hoje, assinam as psicografias que a gente encontra nas obras básicas da doutrina espírita e dizem que sempre vieram e ainda transmitem mensagens e coisas do tipo para que nós seguíssemos o exemplo deles. Jesus, sendo sempre o referencial maior, o Allan Kardec perguntou para os espíritos: qual é o referencial? E eles responderam de forma bem direta: vede Jesus. Jesus nem expressou aqui entre nós todas as suas capacidades e todas as suas potencialidades. Aquilo que nós conhecemos através dos evangelhos, que foram os apóstolos que escreveram, é uma visão daquilo que era possível ser absorvido por nós. Ele não fez nada demais, ele não fez nada que não fosse possível para nós fazermos. Ele agiu, ele se comportou exatamente dentro dos limites das nossas capacidades. E nós insistimos em botar a distância dele. As nossas próprias culpas, os conflitos internos, alimentam isso. Vejam assim, cada um olhe para dentro de si e veja se lá dentro, muitas vezes, em algum momento de dificuldade, em algum momento em que a consciência nos chama a atenção para alguma coisa errada que a gente está fazendo, a gente até não tem um impulso de pedir ajuda, de pedir perdão, de querer buscar a ajuda de alguém. E se pensa nele, se sente já frustrado, se sente assim: eu não mereço. Ou, não vai dar certo. Porque tantas vezes eu pedi
Eu pedi que isso não acontecesse, que eu não sofresse, que alguém que eu amo não sofresse, que eu não passasse dificuldades materiais. Eu pedi tantas coisas e eu não fui atendido. Por que que agora vai funcionar? E a resposta é justamente essa. Porque aquilo que eu pedi, na maioria das vezes, burlava o próprio processo evolutivo. A experiência que eu deveria realizar, eu queria fugir dela. Da mesma maneira que uma criança que diz que não quer determinadas coisas, não quer ir à escola, não quer fazer, e a gente tem que forçar ela na direção daquilo, porque senão ela vai ficar não desenvolvida para sempre. Nós somos crianças evolutivamente falando. Isso não significa que Deus não nos ouça. Isso não significa que Deus não se compadeça até dos nossos sofrimentos e das nossas angústias. Da mesma maneira que quando a gente vê uma criança passando alguma dificuldade, por mais que a gente possa entender que aquilo é necessário para ela, isso nos toca o coração. Deus, sendo muito melhor que nós, não é indiferente. Mas precisa que a vida aconteça para que a gente atinja a felicidade que nos é destinada. Então que a gente restabeleça o contato. Procure recriar essas pontes de ligação com Ele. Que se a gente tiver num momento de angústia e de dificuldade, em vez de se desesperar imediatamente, que a gente procure se voltar pedindo ajuda. Nem que seja para dizer, olha, eu não sei, eu não estou entendendo muito bem. Eu nunca busquei, eu nunca fui alguém que me esforçou na direção de entender, mas agora eu estou colhendo as consequências da forma como eu vivi, certa ou errada. Me ajuda a entender. Me dá força para atravessar. Me dá força para resgatar. Para corrigir os males que eu causei. Porque essa é a lei da vida. O que isso tem a ver com o capítulo de hoje? Que diz, há muitas moradas na casa de meu pai. É uma referência a esses múltiplos estágios evolutivos que cada ser atravessa. Cada estágio é uma morada individual. Aqueles que estão num estágio compatível encarnam conjuntamente dentro do mesmo planeta, como nós encarnamos aqui no planeta Terra. Existem outros planetas muito mais avançados e outros muito mais atrasados, ainda compatíveis com as nossas épocas das cavernas. Mas o importante para nós, aqui, em função do tempo e nessa noite, já que estamos falando para nós, para esse estágio evolutivo que nós nos encontramos, muito mais importante do que entender todo o processo, toda a amplitude do universo, que é belíssima e que nos dá muitos motivos de pensar e de desenvolver esperança, é que a gente ouça o que ele disse para os apóstolos. Porque esse diálogo que eu vou ler, só um trechinho aqui para vocês de início, aconteceu justamente quando ele avisa os apóstolos, olha, eu vou ser traído por um de vocês e eu vou ser crucificado. E eles ficam apavorados. Eles ficam com medo. Porque eles sabem tudo que falta dentro deles, eles ainda não desenvolveram, eles não entendem muita coisa que ele fala, eles estão perdidos e eles não se sentem com capacidade de conseguir ir adiante sem o auxílio e a orientação direta dele. E aí ele diz para eles, não se turbe o vosso coração, não fiquem tão angustiados assim. Credes em Deus, crede também em mim. Quer dizer, acreditem naquilo que eu ensinei.
Procurem entender cada vez com mais profundidade. Não creiam na boca dizendo que vocês acreditam. Procurem acreditar no fundo do coração, de forma que vocês acreditem tanto que isso se expresse na vida de vocês, nas atitudes de vocês, nas preocupações do dia a dia de vocês. Que isso mude vocês. E se vocês acreditarem nisso, se lembrem, há muitas moradas na casa de meu pai. Ou seja, vocês vão passar por vocês vão avançar nesses estágios evolutivos. Se assim não fosse, se fosse uma morada só, se fosse um estágio só, e daqui vocês fossem para o inferno ou para o céu, eu já vos teria dito. Mas eu vou para vos preparar o lugar. Continuar exercendo a minha função de governador do planeta. Enviando espíritos mais nobres para dar exemplo, coordenando todas as ações dentro do planeta que me sejam possíveis, para que vocês, dentro do livre-arbítrio de vocês, se interessem o mais rápido possível, se esforcem o mais rápido possível, amadureçam o quanto antes. E aí, depois que eu tenha ido e você tiver preparado o lugar, e isso tiver acontecido dentro de vocês, porque não é um lugar material, é o mundo interno, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. Ou seja, vocês vão avançar nessas múltiplas moradas, esses múltiplos estágios evolutivos, e depois vocês vão estar junto comigo definitivamente, porque vocês vão ter atingido o mesmo patamar evolutivo que eu atingi. Hoje, eu estou aqui em missão. O meu lugar não é aqui. Eu encarnei por amor, para ensinar. A próxima vez que nós nos encontrarmos, depois de todo esse processo evolutivo, vocês vão estar no mesmo estágio que eu. Essa é a mensagem. Como eu disse, na semana que vem, nós vamos ver como isso se dá. São essas múltiplas oportunidades das múltiplas encarnações. Vamos poder falar um pouco mais disso em detalhes, as tendências que a gente herda de nós mesmos, as características das nossas vidas. Mas hoje, que a gente possa levar para a nossa vida essa esperança, essa vontade de restabelecer uma ligação com Deus, com a espiritualidade superior, com o que é bom, com o que é correto, ainda que isso muitas vezes nos custe sacrifícios, que nós sejamos mal interpretados, que nós precisemos tomar atitudes mais enérgicas diante da incúria, diante da falta de noção que muitas vezes se estabelece. Como diz na pergunta 932 do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta por que o mal tão frequentemente parece dominar no mundo. E os Espíritos respondem, é pela fraqueza, pela inconstância dos bons. Os maus são intrigantes, são audaciosos. Os bons, os que se dizem bons, são tímidos. Quando estes, os bons, quiserem, se preponderarão. O difícil disso é que normalmente a gente volta para a nossa vida e o automatismo nos toma conta, a gente volta para as mesmas preocupações e se esquece de dedicar um pouco de tempo para refletir nisso, para estudar um pouco a vida, para procurar entender, para pensar na nossa própria vida, nas nossas características. A gente não dedica nem um pouquinho de tempo para isso. Quando fazemos de forma superficial. Então que a gente saia daqui reflexivos e que a gente possa estender essa reflexão. Amanhã, depois de ter dormido, quando a gente acordar, aqueles
desencarnados, que muitas vezes vão permanecer acordados, atuando, muitas vezes tentando ainda gerar desequilíbrios, atraídos por desequilíbrios. Que a gente se conceda um pouco de tempo por dia para pensar nisso, para buscar novas respostas e para mudar a forma com que a gente se relaciona com a vida e com os demais. Desejosos, então, que todos nós possamos levar essa reflexão para a nossa semana. A gente se despede, agradecendo a todos vocês que nos acompanharam até o final da transmissão, desejando, então, uma boa noite.